Olá, eu sou Paola Souza, terapeuta nessa existência e uma, uma cientista, vamos dizer assim, uma cientista da minha própria existência. Eu sou uma buscadora do meu entendimento interno de tudo que eu venho vivendo nessa vida, tentando entender todos os meus processos e também ajudando as outras pessoas a entender os seus processos, dos quais aqueles que eu já passei, que eu já dei conta, então eu já consigo ensinar aquilo que eu já resolvi em mim mesma. E eu venho falar com vocês hoje sobre a sombra. A sombra que eu venho falar não é aquela sombra que fica, né, atrás da gente quando é colocado um foco de luz, fica uma sombra atrás. Não é dessa sombra que eu tô falando. Eu tô falando da sombra que fica lá no nosso inconsciente, de coisas que aconteceram negativas no nosso passado, na nossa vida, e que nós escondemos, que nós não queremos olhar para aquilo lá, porque dói muito. É dolorido olhar para aquelas coisas que aconteceram, porque a gente significou que aquilo é doloroso, que é ruim, e que eu podia ter agido assim, podia ter agido assado, então eu escondo tudo aquilo. E quando a gente esconde essas coisas que são traumáticas na nossa vida, quando a gente não olha para elas e não ressignifica tudo isso, elas estão recriando o nosso futuro. As nossas decisões são pautadas nessas sombras. Desculpa. Tudo isso é para o nosso cérebro faz tudo isso para nos proteger. Mas como a gente não tem essa consciência e tá tudo inconsciente, a gente vai achando que tá fazendo escolhas e não tá. Então eu vou contar para vocês aqui um caso que aconteceu comigo, para vocês entenderem como essas sombras agem na nossa vida, tá bom? Eu fui criada numa família, com meus 6 anos de idade, os meus pais se separaram. Mas antes deles se separarem, eles passaram por vários processos, porque todo casal que se separa, né, não se separa assim de uma hora para outra, né? Pode que aconteça, mas na grande maioria não é assim que acontece. Então, o meu pai traía muito e a minha mãe era dona de casa, ficava naquela situação, ele não voltava às vezes para casa, saía e não voltava. E eu, quando eu tinha ali os meus 4, 5 anos de idade, eu fui acompanhando tudo isso, mas na minha cabeça de criança. E nesse processo de criança, eu fui significando, porque como eu estava em processo de formação, então tudo que eu estava absorvendo ali, para mim era uma verdade. O mundo para mim era daquela forma que eu estava aprendendo, porque eu estava aprendendo naquela fase, como muitas pessoas na cidade, né? A maioria das crianças naquela idadezinha ali, a gente está aprendendo sobre a vida, né? Todo pai tem os seus filhos, né? Ele quer ensinar, ó, é por aqui, é por ali. Eu, nessa época, meus pais eram muito novos, não tinham a percepção que eu tenho hoje, não tinha a percepção que se tem hoje também. Hoje eu vejo que os adolescentes, os pais novos, eles têm muito mais consciência que antigamente. Mas os meus pais não tinham, eram muito novos. O meu pai queria namorar, queria festa, né? Se juntou com a minha mãe muito novo, por conta que ela estava grávida de mim. Então eu fui significando a minha vida com tudo aquilo ali que eu estava vivendo, toda aquela dinâmica familiar. Aquilo ali foi criando o meu sistema de crença, foi criando os meus paradigmas de que casamento era ruim, de que homem traía, né? De que mulher tinha que sofrer, que a mulher tinha que ser dona de casa. Também muito eu passei por isso. Por quê? Porque eu venho lá do Rio Grande do Sul, aonde naquela época as mulheres eram mais
dona de casa do que trabalhava. E na cidade que eu morava, uma cidade bem de interior também, que tudo isso era mais comum. O que que aconteceu com isso que eu tô contando para vocês? Os meus pais se separaram, cada um foi para um canto, eu fiquei um tempão sem ver meu pai depois daquilo. Então, tudo isso eu fui significando e fui criando o meu sistema de crença. Então, eu me sentia excluída, abandonada, frustrada, rejeitada. Quando tinha as reuniões de pais, festinha da escola, apresentações, meus pais não iam, nenhum dos dois. Então, vocês imaginam para uma criança de 6, 7 anos que já estava passando por tudo aquilo ali, desculpa, ainda ter que passar. Eu me senti sozinha no mundo. Era eu por eu mesma, porque a minha mãe, com a separação, mergulhou, parecia num processo de depressão. O meu pai foi viver a vida dele e nós ficamos lá, cada um abandonados, vivendo por nós mesmos. O que que aconteceu com tudo isso? Para vocês entenderem como as sombras agem. Aconteceu que quando chegou na minha adolescência, eu agi como a maioria das adolescentes pobres. O que que aconteceu? Eu arrumei um namorado e casei com aquela pessoa. Por quê? Porque eu queria me livrar de todo aquele mundo que eu vivia, de todos aqueles problemas que eu vivia com os meus pais. Deixa eu só tirar o volume aqui do note que tá fazendo barulho. Eu queria me livrar de todos aqueles problemas. Então eu arrumei um namorado, casei com aquela pessoa, achando que eu ia ser feliz. Mas por que que eu não fui feliz? Porque quando eu estava vivendo, estava construindo a minha personalidade ali naquela idade, ali eu já estava acionando uma rádio, uma frequência de energia. Eu já estava vibrando num tipo de energia. Então, uma pessoa que passou por tudo aquilo ali que eu passei e que eu signifiquei daquela forma, eu tinha dentro de mim um tipo de vibração. Talvez você se pergunte assim: ah, mas eu passei por tudo isso e não signifiquei dessa forma. Cada pessoa é única. Na minha família, nós somos muitos irmãos e nenhum significou da mesma forma que o outro. Cada um tem a sua personalidade. Mas a minha foi assim que agiu. Com meus irmãos, ela tá agindo de outras formas e outros até é a mesma coisa. O que que acontece com isso? Quando eu quando eu fui buscar um namorado, um parceiro para mim, o que que aconteceu? Eu fui naquela frequência. Então eu atraí para mim uma pessoa com a mesma frequência, porque a vida ela é sábia, o universo é sábio. Ele não vai colocar na tua vida uma pessoa que não esteja na tua frequência, embora às vezes a gente ache que não tá, mas tá. Então, hoje, com a cabeça que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo tudo isso. Naquela época eu não entendia, nem passava pela minha cabeça, eu achava que aquilo era a vida. Eu, né, encontrei essa pessoa, né? Na verdade, a minha frequência atraiu essa pessoa que já tinha lá os seus problemas, que já tinha um relacionamento onde ele já tinha se separado, né? E ainda ele já tinha os problemas também familiares com os pais dele, também já se sentia rejeitado, também se sentia abandonado, né? Tudo inconsciente da mesma forma que eu. Mesma forma que eu. Ele tinha os problemas dele e eu tinha os meus, e eram grandes os nossos problemas, mas nenhum percebia isso. Então a gente foi morar junto e ali foi começando a dinâmica familiar que a gente já sabe. Por quê? Porque cada um vai com seus problemas. E aí começa aquele confronto de problemas, porque eu queria que tu fosse assim, porque eu queria que tu fosse assado, e aí a gente fica tentando se relacionar com a pessoa que não é a pessoa. A gente cria uma expectativa, uma fantasia do parceiro que não é real. A gente não enxerga a pessoa como ela realmente
A gente não quer enxergar, a gente quer se relacionar com aquilo que a gente cria de expectativa. Ah, que ele vai ser bonzinho, que ele é um cavaleiro, que ele é aquilo, que ele é outro. Quando vai viver junto, vai vendo que não é aquilo que a gente pensou. Por quê? Porque nós criamos a realidade. Então, nós achamos que a pessoa era diferente, e quando a gente vê que a pessoa não era aquilo que a gente esperava, começa os atritos dentro do relacionamento, que foi isso que aconteceu com nós. Então foi muita dinâmica, muita briga, né? Até que acabou numa separação de novo, aonde eu sofri muito nessa separação, que eu digo que ali eu perdi a minha alma quase, porque foi muito pesado, né? Foi um relacionamento muito abusivo de todas as formas, eh, mas eu também não sou vítima de nada. Eu acredito que não existe vítimas. Existe duas pessoas com essas dinâmicas diferentes que eu expliquei para vocês, que precisavam se curar, que precisavam olhar para tudo isso e ressignificar esse passado para que o novo pudesse dar certo, para que uma nova relação pudesse dar certo. Então, eu e ele éramos duas pessoas imaturas, cheias de problemas, que não demos conta daquela dinâmica ali. Então, acabou numa separação, muita dor, muito sofrimento, aonde eu fui afastada dos meus filhos, aonde eu sofri muito, que eu acredito que eu criei esse meu câncer de mama por conta da culpa, da frustração que eu tive, por essa separação dos meus filhos, que eu sempre achei que foi injusto. E isso me trouxe, né, porque quem estuda a nova medicina germânica entende de sintomatizações de doença, entende que a parte emocional que é ligada com a parte de mamas e a parte de órgãos sexuais tem a ver com filhos, com marido, né? Então, como eu fui separada dos meus filhos nessa separação de uma forma brusca e injusta, acabou que eu fiquei com tudo isso, como é que eu vou explicar para vocês? Nesse lugar da sombra, ficou guardado na sombra, ficou numa caixinha que eu não queria olhar, porque era muita dor para mim, foi muito sofrimento, então eu não queria mais olhar para aquilo ali, guardei, embora que eu venha há muitos anos nesse caminho do autoconhecimento, eu ainda nunca tive coragem de voltar e olhar para essa separação que foi traumática para mim. Mas o que que aconteceu? A vida é sábia. A mãe vida, ela sempre traz as coisas para a gente olhar. Então, criei esse câncer de mama hoje na minha vida, aonde eu fui obrigada a voltar lá atrás e olhar para tudo aquilo novamente e ressignificar aquela dor que eu tenho, que eu tinha, que eu achava que eu não tinha, mas eu tinha. E quando eu voltei, eu observei tudo isso. Então, eu contei toda essa história para vocês, né, da minha vida, que abri um pouco da minha intimidade, para que isso sirva para alguém que estiver ouvindo e percebendo que o que você está passando aí na tua vida hoje tem a ver com o teu passado. É preciso olhar para todos os acontecimentos do passado para criar um futuro diferente. Então foi preciso eu voltar lá, olhar para tudo aquilo lá, ressignificar toda aquela dor que eu achei que eu já tinha curado e eu não tinha, para que eu consiga passar esse momento da doença com tranquilidade e para que eu possa até me curar dessa doença. Porque assim como eu crio, eu também descrio.
Eu também posso descriar, eu posso ter a doença ficar mais leve, eu posso passar de uma forma muito mais leve, por quê? Porque eu já não estou mais me culpando de nada, eu já entendi que eu não fui vítima de nada e que também eu não fui autora de nada, que aquilo era uma dinâmica familiar, que aquilo foi preciso, porque nós éramos duas pessoas feridas tentando viver junto. E o que que ia acontecer? Um ia ferir o outro o tempo todo. O tempo todo. E depois, esse relacionamento que eu tive aí, que foi dessa forma, em seguida, eu já me juntei com outra pessoa, que é o meu marido, que eu vivo até hoje. E vocês acham que foi diferente? Não foi, porque a mesma pessoa que escolheu aquele homem lá, que não deu certo, aquele relacionamento, e foi o mesmo que escolheu esse outro. Então, eu tive que me trabalhar por anos para mim conseguir me manter casada com o meu marido atual. Por quê? Porque eu criava, né, eu criei expectativa, eu queria um homem que eu não era a mulher para aquele homem. Por quê? Porque eu também tenho que enxergar, eu tenho que me curar. Eu tenho que ver se aquele homem que eu quero para mim, eu sou a mulher à altura para aquele homem. Porque às vezes a gente exige tanto do outro, mas a gente não é aquela pessoa, à altura para receber aquela pessoa. Então eu colocava muitos defeitos no meu marido, brigava também muito com esse marido atual. Ele era uma pessoa bem difícil. E o que que aconteceu para contar aqui, para resumir para vocês? Eu comecei no autoconhecimento por conta disso. Eu não queria me separar de novo, eu não queria passar tudo que eu tinha passado no meu primeiro casamento. No primeiro casamento eu tive dois filhos, um menino e uma menina. E no segundo eu tive de novo dois filhos, um menino e uma menina. Então vocês veem que a vida ela é tão sábia que ela me deu um segundo casamento e me deu um casal de filhos novamente. Para quê? Para mim fazer diferente. A vida estava me dando uma outra chance para que eu acordasse, para que eu visse onde é que eu estava errando, para que eu pudesse fazer certo de novo. E se eu tivesse me separado do meu marido e talvez eu fosse para um outro relacionamento, como a gente vê aí, pessoas que estão no quarto, quinto, sexto, sétimo relacionamento. Mas por que que não dá certo? Porque a pessoa não olhou para dentro. Ela não curou o que precisava ser curado. Então ela vai ficar toda tempo nessa roda de samsara, sempre na roda. Vem um, vai, vem outro, vai, vem outro, vai. E ela não consegue se libertar disso, porque no problema não está nos parceiros que ela traz, mas está nela. Se ela não tiver essa consciência, se ela não mudar os padrões de crença daquela criança que significou, que nem eu signifiquei, que casamento era ruim, que o homem traía, que o homem não prestava, e todo aquele monte de coisa lá, eu ia continuar trocando de parceiro, ninguém ia dar certo, eu ia me achar vítima da vez, que os homens não prestam, e eu não ia ter acabado com o meu casamento. Então, quando eu comecei a me trabalhar, olhar para minha relação, ver o que estava acontecendo, realmente, sabe, arregaçar as mangas e realmente ir para o que tivesse que, fui para o que tivesse que ser. Eu decidi que ou eu me separava ou eu continuava, mas eu queria continuar com uma outra visão, transformando o que tivesse que ser transformado. Então, foi quando eu comecei a olhar para mim, olhar para o meu marido, comecei a olhar, revisitar também todas essas coisas que eu estou falando para vocês do meu passado. Porque para mim viver, manter um casamento era muito difícil. Por quê? Porque a minha mãe, depois que me separou do meu pai, ela viveu a vida inteira separada. E ela sempre dizia que o homem não prestava, que casamento é para te ser escrava, que tem que estar lavando cueca de homem. Com essas falas de pessoas antigas, que o homem trai, que o homem é sem vergonha, que o homem é aproveitador. Então, imagina que para mim manter o meu casamento, eu ficava com todas essas falas no meu inconsciente. E aquilo ficava relutando dentro de mim, como se eu estivesse traindo a minha família. Eu precisava pedir permissão espiritualmente
inconscientemente, para mim viver uma vida diferente. Então, para mim conseguir manter esse meu casamento de forma harmoniosa, com respeito, com dignidade, eu tive que revisitar todas essas caixinhas que eu escondi, que eu não queria enxergar, que eu não queria ver todas aquelas coisas que aconteceram no meu passado, tudo aquilo que eu signifiquei da minha família, que não era meu, mas era deles, mas eu peguei para mim como verdade e eu precisava mudar todo esse sistema de crença, esses paradigmas por novos paradigmas, por novas crenças, por coisas saudáveis que fosse me fazer bem para minha vida, fosse salvar o meu casamento. Então, eu comecei a mudar. Então, por isso que eu falo assim, ó, quando a gente muda, tudo muda. Quando eu resolvi realmente mudar quem eu era, largar o orgulho, largar todas essas coisas e realmente buscar a cura para mim, para o meu interno, quando eu me escolhi primeiro, né? Porque também essa era uma outra dificuldade que eu tinha, era me escolher. Eu sempre escolhia os outros, achava que os outros eram melhor do que eu, os outros sabiam mais do que eu, os outros podiam mais do que eu. Eu era sempre a Maria vai com as outras em algumas coisas. Então, tinha essa dificuldade. Então, quando eu aprendi a me escolher primeiro, a olhar para mim e querer saber realmente quem realmente eu era, o que que eu gostava realmente, para onde eu queria ir, para o que que eu queria fazer. Então eu tive que voltar de novo, ressignificar, olhar para todas essas partes minhas, que é as ferramentas que eu trabalho. Então foi dentro das ferramentas que eu trabalho que eu fui me fortalecendo, olhando para tudo isso, cada pedacinho, fui montando de novo o meu quebra-cabeça da minha vida atual, com novos paradigmas, e fui vendo para onde eu vou. O que que eu quero para mim hoje, que vida eu quero viver, que casamento eu quero viver. Fui vendo se meu marido se enquadrava nessa Paola, né, na essência, na Paola de essência verdadeira, não naquela lá que ele conheceu, que não sabia quem era, que era como a pipa pro lado que o vento desce, ela ia. Eu não era mais aquela pessoa, eu era uma nova Paola. E para essa nova Paola, eu tinha que saber se ele também ia ser um novo homem, né? Se ele ia estar integrado naquilo que eu estava buscando dali para frente. Então, quando eu mudei, quando eu transformei tudo isso, que foram 8 meses, assim, ó, só na parte de relacionamento, separada do meu marido, sofrendo muito, muito mesmo, sabe? Quando eu passei pela noite escura da alma, foi que eu consegui sair de tudo aquilo, olhando com novos olhos para tudo isso e entendendo que eu sou mais importante. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar primeiro para mim conseguir amar o outro realmente como ele é. Então, a partir da minha transformação, a partir dos meus pontos de vista, a partir de ter me aberto para uma nova vida, para um novo olhar, para que era possível viver uma vida diferente, que era possível eu realmente estar ali inteira naquele relacionamento, inteira com os meus filhos, porque as pessoas merecem que a gente esteja inteiro com eles. E a gente também merece ter uma pessoa inteira com a gente ali, que está realmente empenhada em fazer tudo dar certo, empenhada em ser diferente, mas para isso alguém tem que dar o passo, alguém tem que escolher isso no relacionamento para que isso dê certo. Então foi possível a partir disso. E no momento que eu mudei esse meu jeito, tudo mudou. O meu marido, ele não precisou entrar no autoconhecimento. Ele foi sentindo todo aquele movimento e ele foi fazendo ele foi se integrando, internalizando e foi percebendo tudo aquilo, foi vendo que aquele caminho, né, anterior era doloroso, que não estava levando a gente a lugar nenhum, e cada um foi dando o tempo que o outro precisava para realmente perceber o que era preciso perceber, entender a importância do outro na vida de cada um.
para só a partir daí a gente fazer uma escolha, se era caminhar em caminhos separados ou se era para a gente caminhar juntos. Então, a gente é preciso olhar para o nosso sistema de crença, é preciso a gente voltar na nossa criança interior e tem ferramentas para isso. Eu trabalho com essas ferramentas da criança interior, onde você vai revisitar, a tua criança vai revisitar todo aquele passado, vai te mostrar como resolver tudo aquilo. Então você não precisa fazer nada disso sozinho, você precisa ter uma condução séria dentro desse processo. Tá bom? Então eu deixo aqui para vocês o meu relato, para vocês entenderem um pouco mais sobre como o nosso sistema de crença é importante na nossa vida. O como tudo que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, está agindo através de nós sem que a gente perceba. Você fica achando que está tomando decisões, você não está tomando decisão nenhuma. A sua vida está sendo pautada através dessas decisões que você toma sem perceber, tá bom? Então, eu espero que tenha contribuído, que vocês tenham entendido sobre um pouquinho das sombras, porque aqui é só um pouquinho, né? E tem muito mais, né? Se eu fosse me aprofundar, eu ia trazer muito mais coisas, que a sombra tá em tudo quase, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, clica no gostei, deixe seus comentários. Peça algum assunto que você gostaria de saber. Se você quer um acompanhamento mais personalizado, com alguém que vai te acompanhar no teu processo, entre em contato, que eu coloco ali o meu telefone para você me ligar, ou me chama lá pelo Instagram, tem o meu, eu vou colocar aqui na descrição, tá bom? Para a gente marcar um atendimento, né? Ou conversar, se você tem alguma dúvida, precisa falar, eu também estou à disposição, tá bom? Um beijão para vocês, muito obrigado por terem estado aqui ouvindo um pouco sobre isso. Eu estou fazendo com todo o meu coração para contribuir com vocês, assim como eu muito recebi contribuição de muitas pessoas que fizeram vídeos maravilhosos aqui no YouTube, que tem me ajudado muito também. Então, dessa forma, eu também quero contribuir com tudo que eu venho aprendendo com a minha vida, né? Para aquelas pessoas que estão em caminhos dos quais eu já passei, mas que estão precisando de um novo olhar, de uma nova visão, porque cada um aprende de uma forma. Às vezes tem eu e 10 pessoas falando do mesmo jeito. A pessoa vai se conectar com aquela que é mais fácil, né, para entender. Então, aqui o meu beijão. Obrigado por dedicar o teu tempo aqui e assistir esse vídeo. Gratidão.